Eu vou ler para vocês um pedacinho só, que é um texto, um pedaço de um texto do Boadella, tá? Então ele diz assim: o crescimento saudável, não neurótico, é essencialmente um padrão de ressonância. Falar de padrão ressonante é falar de vínculo entre duas pessoas, tanto entre a criança e seus pais, como entre dois adultos trabalhando juntos para solucionar um problema ou uma dificuldade. Quando falamos em padrões de interferência, estamos falando de distorções neste vínculo, de bloqueios no vínculo. Bem, então comunicar implica em uma motivação, uma relação afetiva com o interlocutor. O ato da fala é uma atividade que envolve cumplicidade entre emissor e receptor. Aí eu voltei e fui no Aurélio novamente para pegar o que era a palavra ressonância, que eu achei linda. Ressonância quer dizer fenômeno pelo qual um corpo sonoro vibra quando atinge vibrações produzidas por outro. E comunicação é o ato ou efeito de transmitir e receber mensagens por meio de métodos e ou processos convencionais. Então, comunicação é uma ressonância. E o que seria um padrão de interferência? Seria exatamente o que a criança traz como sintoma. Interferência, que é, eu estou imaginando, um ferimento inter, que pode ser interno ou entre. Né? Então, o que seria o sintoma? A Mônica falou, o sintoma que a criança traz nunca corresponde com o sintoma ou a queixa que o responsável traz. Então, aquilo que incomodou naquela criança naquele momento é trazido pelas pessoas que foram incomodadas. Mas a primeira sessão com uma criança, isso a gente usa muito lá, no nosso consultório, é isso. É sentar, esperar e ouvir. Ouvir quer dizer ouvir vendo. Quando você ouve vendo, você está vendo o que está dizendo, que você não está nem escutando. Se você prestar atenção a uma criança que está calada, aliás, Lacan diz uma frase linda, diz que não existe fala sem resposta, mesmo quando há o silêncio, quando existe um ouvinte. O que é ser ouvinte? É compartilhar, é estar aqui e agora receptivo, sintonizar para ver essa ressonância. Porque a criança, quando vem, ela às vezes não sabe verbalizar ou não pode verbalizar o que ela está sentindo real. O sintoma é o sinto mal. O que ela pede que troque por um sinto bem. E se você vai ensinar aquele sintoma, você pode quebrar literalmente essa criança. Porque é como se fosse dizer assim, esse é o meu modo, como eu posso enfrentar o medo real que faz parte da minha história. Aqui eu estou usando como eu posso sobreviver a isso. Então eu acho que o papel da gente mais importante é perceber que a criança está experimentando, que isso é um processo exploratório, exploração, literalmente fluir. Então uma criança explorando, ela tentando ser, ela tentando crescer, crer e ser. Crer o que ela acredita ser. Então todas elas, gente, sabem como crescer, como se envolver, explorar, fluir, experimentar, sabem o que elas precisam, o que elas têm medo, sabem soltar sua raiva, sabem amar, ser alegres, cheias de vitalidade, o que elas querem, o que elas não querem. Até a criança dentro da gente, né? Apenas o que elas precisam é de um espaço para fazê-lo. Quem que não quer? Tem uma criança dentro da gente que sabe muito bem, mas tem 1000 normas em volta que você não pode fazer. Então, o que eu acho muito importante na gente, quando recebe uma criança no consultório, é exatamente isso. O que ela está precisando para que eu ajude nesta caminhada? Porque esse negócio de terapeuta, eu acho de terapeuta. Mas porque a gente consegue dar ao cliente, vou dizer, paciente, o poder é dele. Ele é que é a Shiva, não somos nós, não. Nós somos o Robin do Batman. Ele é o Batman. Ele precisa descobrir que o poder é dele. Ele que tem a espada e grita. O que a gente tem que fazer é dar espaço para acontecer. A gente não sabe nada, não. Se a gente sentar e ouvir uma criança, ouvir vendo, ela vai dizer exatamente o que ela quer, onde ela quer que você fique ao lado, não empurre nem puxe. Eu acho que isso é o bacana da psicomotricidade. É isso que eu te falei, acompanha no processo.
eu gosto de brincar com palavras, estou me até de mim, mas é assim. Terapia, o que é terapia? Terapia, você é a pia. A criança vai escorrer por ali. Se você botar o dedinho, ela vai, ela sabe, achar o buraquinho que ela vai fluir. Às vezes a gente está se metendo, faz uma besteira qualquer, que não tem nada a ver. Às vezes quer interpretar, porque ela nada, ela está sabendo aquilo. Ela faz aquilo com a melhor coisa, o jeito dela fazer aquilo, naquele momento. Você tem que ficar, terapeuta zen, senta, dá um colo, sabe? Não fala nada não, fica só ouvindo. Dá uma olhadinha, vê que ela tá, onde ela está indo, vai junto dela. Ela quer brincar, ela te dá os papéis, exatamente o que ela quer que você seja. Aí você vem e diz, não, mas então, você está querendo que... Não quer nada, droga. Ela quer que você fique sentada ali ouvindo o que ela falou. Ela vai chegar em casa e ter... Não pode ver televisão nessa hora porque a Xuxa está enchendo o saco do seu pai. Não, ele tem que ver o telejornal porque, pô, a Marília Gabriela e ela não tem espaço. Então, o que eu acho que nós temos, realmente a proposta nossa, é um espaço para ela ser. Sabe, não está. Não está, já está no colégio, ela está no judô, ela está nos programas, ela tem que arrumar tudo bonitinho para ir no aniversário, porque a mamãe achou que aquele vestido era lindo. Ela não quer nada disso. Ela quer só ser exatamente como ela é. Então, o que eu acho? Quando vem aquela criança com uma questão, não, eu não falo L, não, ela nos comunica. Graças a Deus, ela conseguiu sinalizar, eu não estou legal. E a minha mãe ou meu pai, sei lá quem foi, que descobriu, o professor, a mulher, alguém precisa me olhar. Então, que bom que funcionou esse artifício que eu tenho. Né? Então, eu acho assim, que esse processo exploratório, se a gente consegue levar uma criança ou um paciente não é horrível, é cliente, assim, da imobilidade ao movimento, da ansiedade ao prazer, da interferência para ressonância, esse é um processo exploratório, esse é o nosso papel na caminhada dessa pessoa. Então, Russell dizem, dois psicólogos ingleses, uma palavra que eu acho que assim, amar é propiciar ao outro o conhecimento de si mesmo. Gente, isso é coisa pra caramba, né? Porque a mania que a gente tem, a gente sabe tudo, a gente foi para uma faculdade, deram 500 diplomas pra gente, não é claro, nada, mentira. Aí você vai e joga tudo em cima da criança, porque aquele método X funcionou com aquela terapeuta, aquele método, sabe, a porreta. Faz 6 exercícios aqui e sai pronto. Eu acho que tem que ser assim. O método bom é aquele que passa pelo seu sentir. Você então reconhece que é verdadeiro. É aquilo que você consegue estar inteiro naquilo. Esse é um método de verdade. Porque tem o quê? O que é sintonizar um rádio? Se você não bota na estação certinha, você ouve a música da Xuxa com a da Rossana, a música que você quer, você não está ouvindo. O Roberto canta, você quer ouvir, não consegue. Está interferindo. Se você vai falar, o Roberto canta, o dia inteiro, seu ouvido, beleza. Né? Então, eu acho que a mesma coisa com a criança. Se você que está ouvindo, que a professora falou, que o pai falou, que a mãe disse, e o que ela não está querendo te mostrar, aí vai ter interferência sim. Até as suas colocações em cima dela. Como é que eu não vou dar jeito com essa criança? Porque eu tenho tanto, eu sou tão bacana, como é que eu não vou reformular esse mundo inteiro? Então, eu acho que o principal é a gente senta, relaxando, recebe no colo, espera acontecer.